que significa recolocar o projeto Duarte na pauta? Significa que a gente precisa lidar com as nossas, com os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas dificuldades, entender o que vem dando certo, o que não está dando certo, aonde que a gente escorrega, aonde que a gente emperra. Ou seja, o objetivo é trazer essa discussão. Aproveitando a fala do Cláudio tão brilhante que colocou, que é isso, assim, nós não temos algo pronto e definitivo. E talvez nunca teremos algo pronto e definitivo. Né? Como diria o Guimarães Rosa, esse é o mais belo da vida, né? Que não estamos prontos, não estamos terminados. E o projeto Duarte talvez nunca esteja terminado. E nem deve, né? O dia que terminar, acabou, morreu. Né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso esse equilíbrio entre continuar caminhando, avaliando, melhorando, procurando estabelecer aonde que a gente precisa avançar, quais são os problemas que a gente encontra, com tranquilidade, entendendo que não estamos totalmente certos, mas não estamos e nunca estivemos totalmente errados. Nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Tá? Eu acho que é essa tranquilidade que a gente tem que entender aqui no Duarte. Né? Não estamos totalmente certos, mas também não estamos errados. A gente está caminhando, está buscando, está procurando encontrar saídas. Para quê? Saídas para que o nosso aluno aprenda. O nosso objetivo é esse, que os caras aprendam. Né? Agora, aprender, aí a discussão é longa, né? Porque até a Cris vai trabalhar essa questão hoje. Né? Como é que a pessoa, como é que o ser humano aprende? Como é que aprende? Aí é longa a discussão, vai para a filosofia, para a pedagogia, enfim. E é isso que a gente está fazendo aqui, é ter tranquilidade. Né? Eu diria assim, nós somos aquele grupo que está buscando criar algo diferente para que essas crianças aprendam. Nós não temos modelo, nós não queremos modelo de ninguém. Isso é super importante, porque não adianta vir alguém de secretaria, não adianta vir alguém seja da universidade, seja da academia, seja da onde for, e dizer para a gente como é que tem que ser. Não, nós não precisamos disso em momento algum. No entanto, nós também não somos fechados numa ideia. A riqueza nossa é muito pela pluralidade, sabe? Das coisas que acontecem, dos projetos, inclusive da questão teórica. Né? Nós não queremos definir um quadradinho teórico e seguir aquele quadradinho. Não, a gente quer caminhar por diversos. Não tem problema nenhum. Agora, qual é o nosso parâmetro? É que essa criança, esse adolescente, aprenda. Então, a ideia do ciclo é essa, trazer essa discussão para a pauta de novo, com calma, com tranquilidade. Vocês viram que a gente marcou 3 encontros, né? Hoje, acho que dia 23 e 1 em novembro. Acho que é o suficiente. Depois, se o grupo achar que cabe mais alguma coisa, tudo bem, mas se não é o suficiente. Nesses 2 encontros que nós teremos futuros, nós combinamos uma participação especial de um grupo aqui do SEDES Sapiência, aqui da PUC São Paulo. Tem um grupo lá da pedagogia, e é um grupo que trabalha, a Thaís que conheceu esse pessoal, nos apresentou e tal, e eles trabalham várias questões aí pelo mundo da alfabetização, letramento, multiletramento, para criança, para jovem, para adulto, enfim, não tem uma faixa específica. Eu penso que eles vão trazer alguma contribuição. Ninguém vai ensinar ninguém aqui. Isso eu já deixei até claro para ela lá, né? Falei, moça, presta atenção, aqui a gente conversa, a gente discute, a gente lê, a gente busca refletir sobre, né? Porque é essa condição que é muito bacana, eu acho, aqui no grupo do Duarte.
que é esse professor sujeito. Ele é dono da sua ação pedagógica. Ele pensa, ele cria, ele erra, ele acerta, ele avalia, faz de novo. É este movimento que a gente deseja. Então, por isso que a gente fica muito tranquilo, assim, do ponto de vista de não enlouquecer com as coisas. Ah, mas tal área ou tal pessoa cometeu um absurdo. Ah, calma, deixa. A gente vai chegar lá. Nós vamos conversar. Mas não precisa desse desespero. Gente, olha, tá fazendo tudo errado. Não tem errado. Vamos avaliar, vamos melhorar, vamos caminhar. E o parâmetro sempre é esse, que o aluno esteja aprendendo. Né? Eu penso, Cláudio, para terminar minha fala, quando você põe o pé no Duarte, por exemplo, esse professor, o dia que ele põe o pé dentro do Duarte e entender a dinâmica, entender o aluno, ele entende do que você está falando, sabe? Porque esse currículo, e a gente vai discutir muito sobre currículo, não é só a matéria na lousa, lá o que o cara aprendeu e respondeu. É a maneira de se comportar, é a maneira de falar, é a maneira de dialogar, são os seus posicionamentos. Isso é currículo. E isso a gente está avançando. É claro que isso vai reverberar nas provas. Eu acredito nisso. E a escola avançou, sim. Não avançou, vamos dizer assim, estratosfericamente, né? Mas houve avanços, né? Eu acho que o nosso ciclo, Cláudio, assim, o que eu tenho dito? Eu tenho dito que os alunos têm avançado, um grupo de alunos tem avançado, né, bastante, e outro grupo permanece na mesma situação, que são aqueles 20% da nossa escola, das nossas turmas, que não saem do lugar. Né? Claro, nós sabemos das condições econômicas, emocionais, psicológicas, sociais, familiares, etc, etc, etc. Desses 20%. Eu acho que esse ciclo de estudo tem muito a ver com essa discussão. Como é que a gente mobiliza ações para fazer com que haja alguma ação com esses 20% da escola que não sai do lugar? Né? Que é aquele aluno que não aprende, que já no primeiro e no segundo ano a gente identifica esse aluno. Ele vem de lá do segundo aninho. E vem. Estou falando de quem? Estou falando dos Roger da vida, dos etc, etc, etc. Né? Não vai. Então, a gente tem que ter tranquilidade, calma, paciência, mas ao mesmo tempo não abandonar. Né? Assim, abandonar os estudos. Tem que estudar, tem que ler, tem que entender, conversar, dialogar, com calma, com tranquilidade. Que é o que a gente deseja fazer aqui. Então, fico muito feliz pela participação aí. Eu li o texto também, tá? O pessoal da pedagogia aí falou que é para ler, eu li. E vamos ao debate. Muito obrigado. Então, eu vou convidar o Alexandre para apresentar um pouco o contexto do ciclo de estudos, porque eu acho que é legal, porque está sendo o nosso primeiro encontro, e ter uma ideia, pelo menos geral, do que é o ciclo, seria muito legal. Alexandre. O Alexandre sumiu. A Valéria, ele me falou que a Valéria ajudou na edição, obrigada. Olhou tudo ali, na organização do texto. Que legal, fiquei muito feliz em saber. Cadê Alexandre sumiu? E lembrando que também, Ju, tem a contribuição de todos os professores, né? Todo mundo que preencheu o formulário, deu sugestão, foi ali para dentro do ciclo de estudos também. Aí então tem a contribuição da Valéria. Porque eu pensei que alguma coisa aconteceu que eu ia falar isso, né? Do restante do grupo que ajudou. Olá, Jussara. Eu estou ouvindo. Não, é porque eu tive que atender aqui um outro chamado rapidão, mas eu já estou por aqui, tá? Eu vou só falar um pouquinho dessa questão do ciclo e vocês já dão continuidade, tá? Jussara e tá bom? Desculpa aí, é porque eu estou vendo que tá acontecendo algumas questões paralelas e aí eu tive que atender. Então, em relação ao ciclo que nós organizamos, o documento, na verdade, eu quero agradecer aqui assim, a todos os professores
professores não viram o seu nome aí, não fiquem chateados, tá? É porque, na verdade, assim, nós colocamos aí o nome dos professores que participaram daquele questionário da reunião do dia 11, eu acho que foi 11, né, que nós fizemos a reunião dia 11, e nós fizemos um questionário para os professores deixamos o questionário aberto vários dias, eu fechei agora, mas fechei agora, nós deixamos aberto vários dias para que os professores colaborassem com temas, com sugestões, tá? Eu acho que a construção é a partir dessa colaboração, tá? Então, assim, o nome dos professores então, são os professores que colaboraram lá, e a gente deixa aqui o nosso agradecimento, que foi muito importante para a construção desse documento, tá? Então, assim, aí vocês vão perceber que lá no final, onde tem os temas lá, as áreas temáticas, eles vão surgir de alguma forma, os temas que vocês colocaram lá, estão aparecendo por aí, tá? E agradecer também a Valéria, que a Valéria nos ajudou bastante aí na questão da revisão do texto. A gente vai escrevendo, mas a gente fica viciado, eu falei para ela, a gente fica viciado. Então, tinha várias questões aí que vai passando, a gente não vê, né? Então, é sempre bom ter uma pessoa para dar uma segunda leitura, isso é importante, tá? Então, assim, a Valéria nos ajudou muito nessa construção aí, nessa revisão do texto, tá? E podem passando, se quiser. Eu acho que é isso, tá? Então, assim, a ideia desse documento é a gente ter registrado mesmo, aí são as áreas temáticas que foram colocadas, tá? Foram essas 4 áreas temáticas grandes aí, para discutir, tá? Foi sobre os letramentos, o currículo por projeto de trabalho, que nós vamos tentar discutir hoje, começar essa discussão hoje, que não é uma discussão tão simples, mas, enfim, mas nós preferimos, eu acho que estamos chegando mais ou menos em um conceito, aí, num consenso, vamos dizer assim, não muito consenso, mas um pouco consenso, de que nosso trabalho no projeto do Arte, nós vamos trabalhar por projeto, o nosso currículo por projeto de trabalho, tá? E aí, assim, pegando lá a ideia do livro do Hernandes e Ventura, tá? De 1998, é um trabalho que ele tinha, que ele fez, na verdade, esse livro é um trabalho de 1983, na época que eu estava no prézinho ainda, e ele já fazia esse trabalho, enfim. E aí nós temos a questão da alfabetização e da multimodalidade também, tá? Porque ela perpassa por essa questão das construções dos textos, construções de sentido, enfim, de significado, então é muito importante. Então nós vamos discutir hoje o tema currículo por projeto de trabalho, tá? Então nós vamos discutir hoje. E aí nós acrescentamos agora, fazendo uma atualização nesse ciclo, tá? Que na verdade, aí é mais ou menos a estrutura, como que se estrutura, que a gente pensou como se estrutura o currículo por projeto de trabalho lá na nossa escola, no projeto A, tá? Então nós temos aí no espaço grande, que é o currículo da cidade, então nós temos o conceito do currículo da cidade, então nós temos dentro da secretaria, então nós temos o currículo da cidade como o nosso, digamos aí, a nossa partilha, né? E aí nós temos o nosso PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, onde está o Projeto do Arte. E aí, esse nosso Projeto do Arte, nosso PPP, nós trabalhamos por áreas do conhecimento, o ciclo de alfabetização. E aí nós vamos trabalhar por projeto de trabalho, e nesses projetos de trabalho a gente vai trabalhar os componentes curriculares, que são os conteúdos, tá? Então, cada componente curricular tem seus conteúdos. Se você pegar o currículo da cidade, é esse, tá? Os componentes curriculares, ele tem um conceito lá, o currículo, mas ele tem os conteúdos, e aí nós vamos trabalhar. Então, assim, até mesmo para deixar bem claro, que é bem evidente, que essa questão de trabalhar com projeto, que muitas vezes tem pessoas que não compreendem muito bem, mas trabalhar com projeto, você trabalhar com conteúdo, você não deixa de trabalhar com conteúdo. Não existe essa ideia de não trabalhar conteúdo, né? Então, não trabalhar conteúdo não é escola, não é um currículo, né? Então, e aí aqui nessas divisões, nessas 3 divisões aqui, que é a questão do tempo e o espaço, que a gente falava muito lá na escola, né? Tempo e espaço, que o projeto 4, quando começou, vocês foram ler o PPP de 2017 até 2020, eles fazem tempo e espaço. Aí nós estamos colocando um terceiro componente aqui, tá? Ou elemento, como a
acharem melhor, tá? Eu prefiro elemento, mas pode ser componente, que é a questão da interação, tá? Então, o que nós vamos discutir no nosso projeto, no nosso currículo, projeto de trabalho, é a questão do tempo, espaço e a interação. Como que essa interação acontece, tá? Então, nós vamos desenvolver ainda um pouco mais essa base teórica aí da questão da interação, trazendo aí, por exemplo, o trabalho do Tadip, tá? Já começando mesmo nas coisas dele, nós vamos trazer. E também tem o trabalho do Tori, que é um professor lá da USP, que ele trabalha, tem um livro dele muito interessante, que é Educação Sem Distância. Ele trabalha muito bem essas questões, ele vai falar das componentes de aprendizagem, espacial, temporal. Claro que ele vai discutir a questão do IAD, né? Da IAD, né? Que é a Educação à Distância. E o livro é muito interessante, que é Educação Sem Distância. E ele vai falar que mesmo que nessa questão da interação, ele vai falar que mesmo que uma educação, que a educação seja presencial, ela não garante que haja interação dela, ou seja, de acordo com as relações, tá? Ou seja, não é porque ela é presencial que ela existe interação. Então, se a gente não souber trabalhar essa questão da interação é muito importante. Então, nós acrescentamos essa questão aí, e aí já está atualizado lá na revista. Lembrando que todo esse documento está na revista, então ele é público, quem quiser compartilhar, ou seja, algumas pessoas já viram, e está em construção, tá? Então, assim, eu acho que a partir de hoje, a partir dessa discussão nossa do currículo, eu acho que a ideia é que a gente construa ele e traga mais elementos para ele, tá? A partir do que vocês vão colaborar, que a ideia acho que é vocês colaborarem mesmo, os professores que trabalham na escola, colaborar com essa questão dessa construção, tá? Então, acho que é isso, e aí eu vou passar para as meninas que vai falar. Ô, Alexandre, Tá. me perdoe, antes da crise da Jussara e a Thaís. Eu não falei, mas nós estamos trabalhando com a ideia de certificação, tá? Dessas reuniões que nós estamos fazendo, o SEDES, ele tem essa possibilidade de certificar. Como a gente tem aquele dinheiro lá de formação e a gente vai disponibilizar para essas meninas que vão nos ajudar aí com o SEDES, então vai haver algum tipo de certificação que a gente não definiu ainda, mas vai haver, tá bom? Porque é importante, né, gente? Um meio pontinho aqui, um pontinho ali ajuda na vida, né? Obrigado, tá. Inclusive, eu vou disponibilizar agora um formulário e vocês preenchem lá a presença de vocês, tá? Vou colocar, porque é importante para a gente depois essa questão da certificação, tá? Eu vou disponibilizar no chat aí o formulário para vocês fazerem a presença de vocês. Então, a gente vai falar junto, tá? Um pouquinho a Cris, um pouquinho eu, a gente vai intercalando, tá bom? Numa conversa que a gente vai estabelecer uma forma de diálogo com o texto, tá? Não que a gente tenha a única verdade dessa leitura, é um ponto de vista que a gente vai trazer em conjunto, mas a gente vai tentar também colocar vocês no jogo aí ao longo dessa leitura. Tá ok? Manda ver, Cris. Vai que eu vou contigo. Gente, boa tarde todos. Vocês têm que falar comigo, gente, porque eu fico olhando o slide e não vejo mais nada. Então, eu vejo o slide e vejo vocês. Então, tem que ir dando um ok aí. Então, a gente vai falar um pouquinho desse texto que a gente vive hoje, vai começar, ciclo de estudo, que escola queremos, pensar o que escola queremos e pós-terminer. Precisa pensar, precisa planejar, precisa não deixar que os fatos ocorram, né? E nos atropelem, sim, pensar sobre eles e poder agir sobre eles. Então, vamos começar com um texto aqui, pequena citação do Antônio Nova, está lá dentro do ciclo de estudo, em que ele diz: insisto na necessidade de devolver a formação de professores aos professores. Porque o reforço de processos de formação baseada na investigação só faz sentido se eles forem contidos dentro da profissão. Enquanto for apenas injunções do exterior, serão bem pobres, as mudanças não terão lugar no interior, no campo profissional docente.
Então, o que ele está falando aqui é que esse ofício é nosso, gente. Esse ofício de pensar essa profissão e propor mudanças. Quem entende da escola somos nós que estamos no dia a dia aqui, somos nós que estamos vivendo esse projeto, tentando, retentando, pensando no menino, pensando no Roger, pensando no Antônio, pensando em todos esses meninos que estão na escola e pensando em todo o processo que acontece lá dentro. Porque os processos que vêm de fora são exteriores da escola. Fica menos se apropria dos saberes da escola. Então nós vamos falar para a gente que esse processo de estudo, de pensar a escola, de pensar práticas e propor soluções, também cabe a nós, né? Porque se a gente não fizer isso, gente, vai vir alguém lá de fora e vai propor o que ele bem entender para a gente. Então, a gente tem que tomar isso nas mãos antes que alguém faça. Bom? Então, agora a gente vai começar pensando na organização do currículo do projeto de trabalho. Vamos falar desse livro tão comentado, desse tema tão falado, né? Que é trabalhar o currículo do projeto de trabalho. Então, todo mundo lê o texto, com certeza, todo mundo vai conseguir falar um pouquinho para a gente, aí vai ter chamado oral, do Hernandes e do Ventura. Bom, então a Ju vai falar um pouquinho aqui da escola Pompeu Fabra. Pode ir. Então, como você disse, né, dessa questão de a mudança, compreendendo a implicação do interior do lugar que ela está ocorrendo. Existem duas formas de mudar a escola. Tem aquelas que são as grandes reformas, inclusive o Brasil já passou, né? Teve LDB lá dos anos 60, dos anos 70, antes era ensino primário, depois mudou, enfim, agora é ensino fundamental. E existem aquelas mudanças que ocorrem no interior. E a gente traz um texto de uma escola lá da Espanha, em Barcelona, como o José já disse, e o Alexandre lá dos anos 80, ele fala que é o ano letivo de 83 e 84, eu nasci em 84, então ele está há bastante tempo nesse jogo, e que o Hernandes relata o que essa escola que está aí na foto, né, que eu tirei a fotinho da escola, tá vendo o muro aí, né, tá em espanhol, eu sou péssima em espanhol, Cadê o Borges? Cadê o mas Borges? aqui... O Borges, a Valéria. Eu acho que é per una educação de qualidade, é isso? Está escrito no muro? Não é uma escola pública, não é isso, Alexandre? É uma escola particular, pelo que eu identifiquei no texto. Isso mesmo. Mas ela tem uma conexão com Duarte. Ela promove uma mudança no interior, que é parte dos professores, que parte das pessoas que estão lá dentro, vivendo, convivendo com aquela comunidade, com aqueles alunos. E por isso a gente escolhe esse texto, porque ele vai fazer essa conexão com a pergunta que veio dos professores, que apareceu naquela coleta que o Alexandre falou. E aí, você quer falar agora, Cris? Quer que eu continue? Pode tocar aí, João. Tá bom. Então, geralmente, na literatura se encontra a seguinte informação quando ocorre uma mudança dentro de uma instituição escolar. Existe algum gatilho, alguma coisa que provoca o grupo a mudar, né? No caso do texto, o Hernandes ele vai trazer, o Hernandes e o Ventura, né, que partiu de uma insatisfação do grupo. Eles tinham os questionamentos muito voltados para algum centro de interesse. Eles tinham alguns centros de interesses que estavam um pouco perdidos. E eles queriam encontrar o caminho no qual eles mais se questionavam. Eles queriam entender um pouco mais sobre o que seria globalizar o ensino. Então, partiu dessa insatisfação, porque eles perceberam que não estavam conseguindo achar a resposta para esse grande problema, né? Principalmente com a questão do ensino fragmentado, que é uma característica da escola que não é atual, né, de hoje, ela já vem desde o século XIX, né? Então, ainda mais ele que estava lá na Europa, né, já há mais tempo convivendo com essa questão.
E eles também estavam preocupados, né, como o José falou, como que o aluno aprende? Começaram a fazer algumas perguntas, né, como que o aluno aprende? Eles perceberam que a formação, que geralmente vem externa, ela não respondia todas as perguntas daquele grupo, né? E aí começou a ter a participação de um assessor, que a gente descobriu depois, né, no debate entre eu, Alexandre e José, a gente descobriu que era o próprio Hernandes, que ficou por 5 anos com a escola, né, professor da Universidade de Barcelona. Só que é um assessor, gente, que não é uma pessoa que vai chegar aqui e falar, olha, é o seguinte, gente, eu estudei autor tal, e ele diz que é assim, então faz assim, que é o certo. Não. Veja o que está escrito acima, partiu das dúvidas dos professores, tá? Então, o assessor, ele vai dialogar com o professor. Professor questionando o quê? As suas práticas, o que eu estou fazendo, porque eu não estou conseguindo chegar onde eu quero, onde ter mais significado, mais qualidade, né? E esse processo dessa escola com o Peu Fabra, ele não aconteceu assim, ó, uma explosão, uma bomba atômica, e de repente todo mundo começou a questionar e a fazer diferente. Não, foi gradativo. Ele vai falando do grupo de 5º e 6º ano do ensino médio, ele fala que primeiro começou com o ensino médio, depois o outro grupo foi também sendo tocado pelos questionamentos dos colegas, tá? Então é uma mudança gradual, e é o que eu vejo também no Duarte, a gente está num coletivo, mas também gradualmente aprendendo a construir essa mudança. Ju, deixa eu só falar um minutinho. Eu acho interessante você responder o modo do aprender do aluno. Magda Soares, polêmica que fizeram nos dias, um pouquinho mais, ela fala, muitos me perguntam do método. Que método usar para essa criança? Que método usar para aquela criança? Mas o que os professores precisam conhecer antes disso é saber como essa criança adquire, como essa criança aprende a leitura, como adquire e se apropria da leitura e da escrita. Enquanto o professor não entender como a criança aprende, não vai ter como dizer qual método usar ou como a melhor forma de ensinar essa criança. Então, essa resposta, procurar responder o que eles fizeram, né? Procurar responder como o modo que a criança aprende, foi fundamental para o processo, e não só preocupar com a metodologia, se é pedagogia projeto, qual método que usar, mas sim ajudar a responder essa questão, como a criança está aprendendo e qual é a melhor forma de fazer aprender, ajudar a aprender, é que mobilizou e ajudou a promover a mudança. Né? E outra coisa, a formação continuada, né, que a gente vai buscar. Eu já tive essa experiência, o pessoal do Fundo 1 pode ser que me ajude nesse sentimento. Eu trouxe uma pessoa para falar na escola, uma pessoa de fora, e ela veio com muitos preconceitos e com muitos pré-julgamentos, né? Não conhece a nossa realidade, não conhece a realidade do Duarte, assim como o Cláudio falou, a escola do Said é diferente do Duarte. Está uma do lado da outra, tá? Está do lado do outro. Se a gente tiver que comparar alguma coisa, a gente tem que comparar o Duarte com o próprio Duarte. Então, essa questão da formação de uma pessoa que vem de fora, com um olhar de fora, com preconceitos e questões pré-concebidas, acaba não se encaixando. Eu já tive uma experiência assim, terrível, né, de alguns problemas de uma pessoa que vem de fora com esse olhar. Não vou falar, não vou citar, não queria citar a Conceição, mas a Conceição também já teve esse tipo de movimentos, de experiência. Ô, Cris, eu acho legal quando você falou com essa questão que eu acho que é importante de como que o aluno aprende. Ela dialoga com a ideia que o texto traz de currículo. Eu vou até falar aqui para vocês que eu anotei. O texto, o autor, ele traz o currículo como um campo do conhecimento no qual confluem decisões políticas, então a gente está decidindo o tempo todo, pesquisas, ou seja, não dá para simplesmente pegar um livro, abrir a página e fazer. Pesquisa, tem que pesquisar. Propostas de especialistas, aí você vai contrapor o que é a prática e a teoria, e as realizações docentes, porque são eles que vão realizar tudo isso. Então, o Hernandes, ele começa a falar, mas trabalhar com o projeto vai trazer algumas perspectivas em jogo.
E uma delas é questionar, assim, como que um aluno aprende, mas também qual é a concepção de currículo. E sempre pautado numa questão de implicação. E aí tem no próprio texto a gente pegou, né, Cris? Fez um print, e ele tem as flechinhas, eu acho legal, porque ele mostra que não é linear, não acabou, é um processo, o José também falou isso. Ele fala da importância da assessoria, que ele participou, mas que está sempre trabalhando com esse professor que está revisando a sua prática, está revisando a fundamentação psicopedagógica, a relação entre o processo de ensino-aprendizagem, o professor, o conhecimento, e aí vai introduzindo projetos, depois todo o centro participa, que são as pessoas que estão envolvidas, né? Incorporam-se as séries, incorporam-se as séries iniciais e também quinta, sexta série, ou seja, todo um grupo de professores. Então, aquilo que eu falei anteriormente, a incorporação, ela é progressiva. Ela vai acontecendo conforme os grupos vão se implicando e o questionamento chega no grupo. Ju, posso falar um pouquinho? Agora deixa contigo. Então, eles foram buscar as bases teóricas. O que é isso? Eles foram dizer o que era importante na aprendizagem. Como unir esses autores cognitivos estão falando como que a criança aprende. O David Ausubel fala da aprendizagem significativa. O que é a aprendizagem significativa? A significativa é aquela que, quanto mais relações com conhecimento prévio das crianças, quanto mais relações ela conseguir estabelecer com conhecimentos prévios das crianças, mais significativo vai ser o aprendizagem. Por exemplo, tratar de um exemplo aqui que é da minha área, né? Se eu tratar de soma de frações, se eu pego só a fração, monto lá o algoritmo, monto lá a continha e dou o resultado, ele vai gravar, ele vai decorar aquele processo, né? Se soma a parte de cima, copia a parte de baixo. Mas se eu acrescentar esse processo, uma representação da fração, ou seja, o desenho da fração, se eu montar essa figura com ele, aí eu fazer essa soma através do desenho, depois partir para o símbolo, né? Porque a fração, na verdade, é um símbolo, ele vai conseguir criar muito mais ligações no que ele entende, e vai guardar por mais tempo na memória, ele vai ser muito mais significativo para ele. Porque da outra forma, ele só aprendendo o algoritmo, ele tem muito trabalho em construir novas relações. Ele tem muito trabalho nessa aprendizagem mecânica e fica muito menos tempo na memória, tá? Então, é esse o sentido. A gente fala bastante em aprendizagem significativa, mas o que vem a ser, né? Então, a gente já fala, quanto mais subjunsores, né? Quanto mais conhecimentos prévios essa criança tem, mais esse aprendizado vai ser significativo. Mais ligações tiver com o território dele, tiver com o aprendizado que ele possa conviver e ter, mais significativo vai ser. Então, se tiver ligação com o texto, se tiver ligação com o problema, se tiver ligação de alguma outra forma, vai ser muito mais significativo, vai ficar mais tempo na memória, ele vai conseguir resgatar isso da memória mais facilmente. Então, uma das bases teóricas que eles utilizaram, que os professores utilizaram, foi essa questão da aprendizagem significativa, porque eles perceberam, e ele ainda coloca no texto, que isso foi uma das... os parâmetros que eles mais observaram na turma, a questão da aprendizagem significativa. Tem bigodes, a zona de desenvolvimento profissional, que eles trabalharam muito com grupos, com aprendizado com o outro, para aprender as relações, e o aprendizado que a criança é capaz de fazer sozinha, e a aprendizado que a criança precisa fazer com ajuda. Então, eles trabalharam bastante a questão do desenvolvimento profissional. Piaget, eles trabalharam a fase de desenvolvimento e de aprendizado. Primeiro, eles tinham uma noção muito engessada desse estado de desenvolvimento, né? Mas eles perceberam que as fases de desenvolvimento eram indicadores e não barreiras. Né? E Brunner, que fala sobre o currículo em espiral. Então, a gente está resgatando, porque
a aprendizagem ela precisa ser resgatada, reativada o tempo todo da memória, para ela ganhar mais força e poder ser utilizada mais vezes durante o aprendizado, durante a vida da criança e do adolescente. Quer falar alguma coisa, João? Então, é só que, para contextualizar, que todo esse processo da teoria, ele foi sempre implicando a prática. O grupo olhava para a prática, olhava para o que eles viam, eles questionavam, mas será que a aprendizagem é por descoberta ou será que é de outra forma? E aí, problematizando com o assessor, eles foram descobrindo que poderia ser de outra maneira, né? Ah, mas o aluno, ele aprende só copiando ou ele tem que interagir? Aí o assessor vem, eles aprendem juntos e constroem as novas significações. Então, existe no grupo uma implicação com a própria prática, está questionando o tempo todo, mas é assim, por que não é assado? O currículo ele é linear ou ele pode ser em espiral? Tem gente que fala de alguma outra maneira. Então, o texto ele traz essa questão de que havia sempre uma relação entre questionamentos e buscas, pesquisas. Então, uma das características fortes de uma escola que trabalha por projeto é a pesquisa, é a implicação, é o questionamento. E a busca pela teoria, sim. Eles vão buscar a teoria para não ficar falando só no senso comum. Perfeito. Agora, eles foram trabalhar, depois das bases teóricas, de dizer o que é importante para eles no aprendizado, fazer a criança aprender, como a criança aprendia, né, que tinha que ter essas questões envolvidas para a criança poder aprender. Aí eles foram trabalhar um currículo para o projeto de trabalho, com alguns objetivos. Primeiro, flexibilidade do tema, escolha do tema. Então, eles diziam, né, que pode trabalhar a partir de qualquer tema, e depois os conteúdos iam se encaixando nesse tema a partir desse tema escolhido. E os temas saíam de problemas a serem resolvidos. Então, a partir do tema, se pensava um problema a ser resolvido e eles iam buscar soluções para esses problemas. Os professores não são os únicos responsáveis pela atividade, então tem alguns princípios de autonomia, de democracia que ele fala no texto, autonomia pessoal, senso crítico, valores laicos, sentido democrático de equipe, trabalhar diferentes interesses dos alunos em sala de aula. Então as questões, os temas surgiam dos alunos, a sala fazia essa escolha de temas, e o currículo institucional, que tinha o currículo institucional, os professores se preocupavam em que esse currículo também, que ele estivesse presente nesse trabalho de projeto. Então, Cris, era nessa hora que eu ia pedir para o Alexandre mostrar aquela figura que a gente colocou ali no grupo ali no círculo de estudos, que ela sugere justamente essa situação que o pessoal do Pompeu Fabra construiu, que vai envolver o currículo da cidade, o projeto da escola, até chegar mesmo no conteúdo que o professor vai trabalhar com o aluno, porque é uma interação entre os processos, entre as disposições, né? Aqui, ó, a figura. O projeto está muito atrelado com a ideia do Hernandes, né? E é lógico, trazendo a nossa realidade, que tem o currículo da cidade. Ninguém aqui está criando coisa do que vem do nada, né? A gente tem uma base, e essa base está articulada, que eu acho que essa é a ideia, né, Alexandre? Aí você envolve o espaço, o tempo, mas a interação também do currículo. Lembrando a ideia do currículo, sempre pensando que é uma decisão política. Então, quando vocês se reúnem em grupos coletivos, né, nas áreas, e nos grupos dos primeiros anos, enfim, da alfabetização, segundo, terceiro, quarto, quinto, vocês estão sempre tomando decisões políticas, com autonomia, articulado com os projetos, né? Mas sempre pensando e articulando todos esses espaços que se encontram, né? Que estão conectados
né? São diferentes espaços que envolvem, né? Cidade, São Paulo, Duarte, área do conhecimento, né? Ciclos de alfabetização interdisciplinar, enfim, envolve uma série de coisas, até chegar na decisão política de qual é o projeto que vai representar todo esse conjunto. Então, assim, por isso que eu queria mostrar essa imagem, porque ela está dialogando lá com aqueles anos 80, com que aqueles professores foram questionando, né? Eles estavam vivendo a possibilidade, né, de sair do silenciamento e da reprodução das práticas já conhecidas, que é muito comum nas escolas por aí, não é de hoje, aquelas apostilas, né, gente? Segue a apostila e vai embora, e enfim. Então você começa a questionar, e quando você questiona, você começa a criar coisas novas, né? Começa a descobrir coisas. Eu percebo que o grupo do Pompeu Fabra, ele tem essa característica que é igual a nossa. Começa a descobrir algumas verdades que a gente acreditava começam a não fazer mais sentido, né? Aí está o contexto, né, Cris, da introdução dos projetos, o que foi mobilizando o grupo. Primeiro, parte de uma necessidade inicial, uma preocupação. O grupo tem uma preocupação. Como eu disse lá, eles tinham preocupação numa globalização. Eles queriam saber como globalizar o ensino, como que ele pode ser muito além da fragmentação da disciplina, né? E aí, para isso, eu não posso só ter uma pergunta e ficar com ela no ar. Eu preciso revisar a prática. O que eu faço que eu não estou globalizando? Aproximação do campo com o currículo, né? Como que eu vou mobilizar isso? Quais são as decisões que eu vou tomar? A introdução de projetos, que aí é pensar realmente no que vai caminhar. E articulando, sim, com o currículo institucional, como eu já falei, e com as novas necessidades de aprofundamento, porque elas vão surgindo no processo. Por isso, não é uma receita. A ideia de trabalhar no currículo por projetos de trabalho, você vê a ideia projetos de trabalho, a própria palavra projeto já induz ao diálogo. Então, para construir um projeto, eu tenho que estar dialogando, eu tenho que estar conversando, interagindo com todos esses pressupostos. Gente, nesse esquema aqui é um resumo de tudo, é um esquema bem complexo, né? Que eu pensei até em cortar em partes, para dar toda a dimensão do projeto. Aqui em cima, você observa toda a estrutura da escola. Nesse canto direito, onde está a formulação de questão, aqui é o passo a passo de como eles trabalhavam o projeto. Eles formulavam as questões, aí eles tomavam decisões. O que é isso? Como eles vão se organizar para responder essas questões? Ou vai ser pesquisa, vai ser entrevista, vai ser por uma experiência. Então, aqui eles tomavam as decisões, planejamento da atividade, o que ia ser feito, desenvolvimento das atividades, colocar em prática e avaliação. Aí tem toda a retomada, de novo, a base, né, que é qual a estrutura que eles têm, as bases teóricas, e voltava aqui para o próximo formulação de questões. Quer falar alguma coisa, Ju? É isso mesmo, aquilo que eu estava falando, que essa figura ela mostra as conexões. Não existe nada linear, são conexões de referenciais que estão dentro do currículo, que elas nunca vão escapar do currículo oficial, mas que elas vão também permear o projeto educativo em que vai ouvir a decisão do professor. Então, há sempre uma conexão. E ela parte de um currículo maior, que é o institucional, aquele que é oficial, enfim, da cidade, como a gente tem dito. Mas a construção de um projeto educativo é uma construção do professor. É uma construção de revisão de práticas, de decisões do professor, que vai colocar no centro, o que ele vai pôr no centro? Algum interesse. Ele vai pôr no centro algum problema no qual ele gostaria de pegar com esses alunos. Então, só retomando rapidinho, o que a gente viu até agora foi o que provocou essa mudança,
o que eles usaram como base dessa mudança, né? Quais as bases teóricas que eles usaram para construir um novo trabalho. E esse finalzinho aqui foi como é feito o trabalho, né? Como funciona o trabalho mais lá na sala de aula, no dia a dia. Inclusive, essas questões, esses temas que eles pesquisam, que a sala estão trabalhando, elas ficam na entrada do colégio, para todo mundo saber o que eles estão pesquisando, o que cada sala está estudando. Tá? Então, esse é um pouquinho do esqueleto, mais ou menos, do que é o projeto, do que aconteceu lá na escola com o Peu Fabra, porque esse currículo projeto de trabalho. Mas agora, vamos falar do Duarte. Duarte é a necessidade da mudança. Então, vamos lá. Aqui tem a fotinho do Duarte, para vocês matarem a saudade. E agora aqui, essa é uma pergunta para vocês, como foi o nosso processo de construção do projeto Duarte? Foi igual do Pompeu Fabra? Foi diferente? Foi totalmente diferente? Foi totalmente igual? O que vocês podem contribuir aí com a gente? Quem gostaria de falar, contribuir? O que vocês veem, assim, de alguma coisa que está conectado com essa escola lá dos anos 80? Porque até então a gente se vê praticando ou construindo uma ideia de projeto de trabalho, mas existe alguma conexão com isso? Existe algum centro de interesse que a gente